Hoje nós vamos estudar sobre os sinais que antecedem o segundo advento de Jesus Cristo. Os acontecimentos que vão ter lugar entre a voz de Deus, dizendo está feito, e a volta de Jesus. Entre a voz e a volta haverá alguns acontecimentos importantes. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Quando a gente abre a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no capítulo 16 de Apocalipse, a partir do versículo 17 até o 21, a gente lê assim. Primeiro vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, amado Deus, estamos agradecidos, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu, nos concedendo o privilégio de acordar. Também te agradecemos pelo sono tranquilo, reparador, pela noite tranquila de descanso que o Senhor nos concedeu. Nos concede agora, nesta linda manhã, o teu Santo e Bom Espírito, para que ele possa desvendar os mistérios do futuro diante de nós pela profecia. Nos prepara, Senhor, para o período crítico que diante de nós está, para que nós possamos estar em pé diante de Ti como soldados, como guerreiros, que não tem de que se envergonhar e nem temer. Nos agracia pela Tua sabedoria, é o que te pedimos, te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Capítulo 16 de Apocalipse, a partir do verso 17, diz assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito. Vamos ver agora o efeito dessa voz. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras, que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós vimos no estudo, na mensagem anterior, sobre o livramento do povo de Deus. O livramento do povo de Deus se dará quando a voz de Deus soar nos céus, né, dizendo, feito está. Essa voz vai abalar o céu e a terra. E vai também fazer com que alguns acontecimentos ocorram aqui na terra. E nós vamos aqui, né, acompanhar esses acontecimentos pelo grande conflito. Nós vamos analisar os sinais que vai anteceder a volta de Jesus. Sinais que ocorrerão desde o momento em que a voz de Deus soar, né, nos céus, feito estar, né, e as consequências, né, a partir dessa voz. Quando a gente vai aqui para o livro Grande Conflito, né, está um pouco apagado, Grande Conflito, falando dessa voz, nós vamos ver então alguns acontecimentos, ponto por ponto, ver alguns acontecimentos, né? Aqui diz assim, depois que ela apresenta o texto, ela fala assim, isso depois da voz, né? Essa voz abala os céus e a terra. Grande conflito,
o capítulo Livramento dos Justos e a página 636. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, né? A gente viu lá. Como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus disse-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como os arbustos ao vento, e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Essas rochas espalhadas para todos os lados. As leis da gravidade começam a haver uma modificação. As coisas da natureza começam a ser transformadas, né? Começa a sair fora do seu curso natural. E aqui continua. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se dilata, se levanta, dilatando-se como as ondas do mar, né? Se quebrando toda. Vem a terra se levantando, se quebrando como as ondas do mar. E nós, também os ímpios, estaremos bem no meio desta confusão da natureza. A natureza entrando em colapso, certo? A voz de Deus abalando tudo e projetando o maior de todos os terremotos. É um terremoto, o maior que já houve, que vai destruir tudo. E nós estaremos ali bem no meio, só que escudado pelos anjos celestiais. E os ímpios correndo para toda parte, mergulhado no maior terror que o ser humano já viu. E continua aqui. Os portos, cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de Saraiva, cada um com o peso de 1 talento, estão a fazer a sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas. Os luxuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa da sua fé, é libertado. Então nós vamos pegar esse como o primeiro evento importante para nós, certo? Primeiro, a voz de Deus criará um terremoto. Vamos usar o terremoto como sendo o primeiro de todos os acontecimentos projetados a partir da voz de Deus. A voz de Deus sacudirá a terra ficará como bêbado no meio do espaço e tudo sendo destruído, né? E os ímpios mergulhados ali nessas cenas de terror. E depois do grande terremoto, ou por ocasião do terremoto, o povo de Deus que estão presos, né, nas masmorras, nas prisões, nos calabouços, acorrentados, são libertados. As correntes caem, as portas se fendem devido ao terremoto, e o poder de Deus é os anjos entrando e libertando o seu povo por ocasião desse grande terremoto. Enquanto o mundo inteiro está sendo sacudido, os anjos celestiais estão protegendo o povo de Deus e libertando eles do cativeiro, certo? Então nós já vemos dois grandes sinais aqui importantes, apesar, né, de vários sinais, as montanhas arrancando, se despedaçando pela fúria da natureza.
Então nós temos aqui dois grandes sinais. Aí continua. Abrem-se as sepulturas, o terceiro sinal. Vocês lembram que a narrativa do anjo Gabriel, que começa no capítulo 10, né? Ele entra pelo capítulo 11. Bem no final do capítulo 12, ele fala de um rei que ia se levantar contra todo Deus, ia blasfemar contra Deus. Aí, depois que ele menciona o reinado desse rei, ele entra no capítulo 12, falando do fechamento da porta da graça, se levantando, né? Miguel se levantando, do tempo de angústia, depois ele fala do livramento do tempo de angústia, livramento daqueles que têm seu nome registrado no livro da vida. Aí depois do fechamento da porta da graça, aliás, do livramento, ele fala da ressurreição parcial. Capítulo 12, verso 3, ele diz assim: muitos ressuscitarão, não todos, muitos. Aí ele divide esse muito em duas partes. Uns para a vida eterna, outros para não ser queimado, mas para horror e desprezo eterno. Essa é a ressurreição especial, que haverá um pouco antes da segunda ressurreição, da ressurreição geral. E aqui, Ellen G. White fala que por ocasião do grande terremoto, ainda como consequência e resultado da voz de Deus, abrem-se as sepulturas. Ela pega Daniel 2:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram, explica ela, na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo, glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecidos por Deus com os que guardam a sua lei. Então, se a gente fizer uma análise na história, a mensagem do terceiro anjo começou a pregar, de acordo com a senhora White, de acordo com o próprio grande conflito, a partir do ano de 1844. Houve a mensagem do primeiro anjo, chamando a atenção para o dia do juízo, que começou no dia 22 de outubro de 1844. Depois as igrejas, com o desapontamento, as igrejas se apostataram porque não aceitaram a luz que Deus começou então a derramar sobre mensagens sobre a volta, mensagens sobre o santuário, mensagens sobre o sábado, e elas foram rejeitando. Aí vem o segundo anjo, caiu Babilônia, a queda das igrejas. Babilônia é um nome dado no conjunto, tanto mãe como filhas, né? E daí em diante o povo começou a rever as coisas e perceber que a profecia não falhou. Quem falhou foi o homem. A profecia não, estava correta. A fala do anjo era: e o santuário será purificado no final das 2.300 tardes e manhãs, e não a terra, o santuário. Então, começa então a mensagem do terceiro anjo. Então, todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar por ocasião do grande terremoto, por ocasião da voz de Deus, né? É uma consequência da voz de Deus, certo? E aqui vamos repetir de novo. Abre-se as sepulturas. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Aí ela pega Apocalipse 1:7, os mesmos que o traspassaram. Foram aquelas pessoas que tiveram participação, na morte de Cristo. E aí diz: os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados, inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Porque lá a passagem de Daniel, a fala do anjo Gabriel é: muitos ressuscitarão. Aí ele fragmenta, divide em duas partes.
uns para a vida eterna, que segundo a senhora White, uns que morreram de 1844 para cá, até o fechamento da porta da graça. E outros, né, para a vergonha e horror eterno, que são aquelas pessoas que, segundo Apocalipse 1:7, são aquelas pessoas que traspassaram Cristo. E também os piores inimigos da lei de Deus. Por exemplo, os grandes papas que, né, mudaram a lei de Deus, que torturaram o povo de Deus no decorrer dos 1260 anos, também vão ressuscitar aqui, para prestar conta, né? Não o acerto das contas, mas para ver aquele com quem eles lutaram durante toda a vida. Cristo, quando estava diante do sumo sacerdote, que ele foi conjurado a falar se era o Cristo ou não, ele disse: tu disseste, em breve vereis o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu. Então Cristo afirmou para os seus ouvintes que os seus algozes, os seus inimigos, iam ver ele voltar. E isso vai acontecer. Pilatos, Caifás e muitos outros vão ressuscitar nessa ressurreição aqui por ocasião do terremoto, como consequência da voz de Deus, né? A voz de Deus, ela vai libertar tanto os vivos das prisões quanto os mortos da sepultura. Tanto o seu povo como esse grupo especial de ímpios, que foram as pessoas que diretamente estavam na crucifixão e projetando dois sofrimentos, tanto a Cristo como ao seu povo, os mais acérrimos inimigos da verdade. E temos aqui esses acontecimentos, né? Então, a voz de Deus vai, primeiro, abalar o céu e a terra, criando o maior de todos os terremotos, destruindo tudo. Segundo, vai libertar o povo de Deus do cativeiro, né? Das prisões, né? Libertar o povo de Deus. Também liberta o povo de Deus da sepultura. Um povo especial. Por que o povo que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar? Porque foi um povo que guardou a lei de Deus, que guardou o sábado, inclusive o sábado, né? Eles vão ouvir a aliança, o concerto de paz estabelecido, né, por Deus. Deus vai falar com o seu povo entre a sua ressurreição e a volta de Jesus. Haverá um espaço de tempo. Se a gente vai para Daniel, tem pessoas que não aceitam isso, mas essa é a verdade. Em Daniel 12, há duas grandes perguntas. Uma feita pelo anjo: quando sucederão essas maravilhas? E a outra feita pelo próprio Daniel. A segunda, sempre duas vezes, sempre duas coisas. Ele diz: qual o fim destas coisas? E o homem vestido de linho, que era o próprio Jesus, 500 anos antes de ele se tornar humano, no ventre de Maria, ele disse: desde que do momento em que foi posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, certo? Mas bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias, né? Essa foi a resposta das duas perguntas do anjo, da pergunta do anjo. Ele dá a primeira resposta, que é a resposta do anjo. Qual o fim dessas maravilhas, né? Qual o fim dessas maravilhas? Quando sucederão essas maravilhas? Quando se fala maravilhas, são coisas que chamam a atenção. Está falando exatamente aqui da ressurreição parcial, está falando que é uma maravilha, está falando também dos santos reinando na glória, que é uma maravilha. Então, quando sucederão essas maravilhas? Aí ele fala duas datas. Então, no final dos 1290 anos, 95 anos não, dias, ocorrerá o grande terremoto. Aí de 1295 dias, deixa eu me dar uma análise aqui, eu estou me esquecendo de um fato aqui. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, deixa eu me ver aqui, 1290 dias, não é 95. Aí ele diz: bem-aventurado é o que espera e chega.
Então, há um momento de espera entre o fim dos 1290, né, e o fim dos 1335 dias. Se você fizer os cálculos, são 45 dias. 1990, né, 1900, 1290 para 1300, 10. Para 1335 são 45 dias. Então, durante esses 45 dias, qual é o final dos 1260? A voz de Deus, pondo fim ao sofrimento do povo de Deus. Daí em diante haverá 45 dias, porque lá diz: bem-aventurado aquele que espera e chega. Então, quem vai participar dos eventos que antecederão a volta de Jesus, entre a voz de Deus e a sua volta? Aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quem vai ver Jesus voltar somente são aqueles que morreram de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Adão não vai ver Jesus voltar, Abraão, apesar de que esses homens, eu acredito que já estão lá. Abraão foi naquela ressurreição. Isso é particular, uma ideia particular minha. Bom, então, a igreja que morreu de 1844 para trás não vai ver Jesus voltar. Quando eles ressuscitarem, Jesus já estará nas nuvens do céu. Mas nós teremos, se nós morrermos na fé e não tivermos o privilégio de ascender vivo, né, adentrar para dentro do período correspondente depois do fechamento da Porta da Graça, nós teremos o privilégio de ressuscitar e ver tudo isso aqui. Receber o concerto, ouvir o concerto de paz. Bom, vamos continuar. Densas nuvens ainda cobre o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis, estalando dos céus, estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Então haverá comoções, fogo para toda parte, relâmpagos, trovões os mais terríveis, e os homens gritando de terror. Agora imagine 45 dias, né? Puro terror. As vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Os falsos ensinadores, porém, as entendem distintamente. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, acha-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Vai ser um som estridente dos acontecimentos, grandes ventos, trovões, relâmpagos estalando, envolvendo a terra toda em lençol de chamas, as montanhas com a fúria do vento arrancando, se despedaçando, se fragmentando, e as águas entrando na terra e destruindo tudo, e misturada com as vozes de terror daqueles que não aceitaram a misericórdia de Deus. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante do seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em objeto terror. Que Deus nos livre desse dia. Que possamos estar lá, mas ao lado do Deus eterno. E aqui ela pega várias passagens dos profetas. Aí fala: por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicamente em contraste com as trevas. Essa estrela é a estrela d'alva. Ela vai estar 4 vezes maior do que o normal.
De vez em quando ela vai aparecer, porque vai estar tudo escuro, devido às nuvens negras e pesadas cobrindo todo o globo, né? Lançando em todas as direções raios. Então aparece então essa estrela de um brilho deslumbrante, certo? É um sinal de esperança para o povo de Deus. Aqui diz, fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto da fortaleza do Senhor. Foram provados perante o mundo, e os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobrevirá aos que mantiveram firme integridade em face até mesmo da morte. Foram subitamente livrados da terrível tirania de homens transformados em demônios. Seu rosto pouco antes tão pálido, ansioso e decomposto, devido à grande luta, né, em oração a Deus, como Jacó, buscando livramento, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos vales, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Vai ser o cântico triunfal da igreja. Enquanto os elementos da natureza estão fazendo a sua obra de destruição, tudo se fragmentando ao seu redor, eles estão de olhos fixos no céu, nessa estrela brilhante e cantando. Certo? Então, devemos nos preparar para estarmos nesse grupo e não naqueles que estarão gritando em objeto terror. Enquanto as palavras de santa confiança sobem até Deus, as nuvens recuam e se vê os céus estrelados. Então todo o céu que está negro, né? De repente eles começam a cantar em meio da alta destruição. E as nuvens se afastam. E podemos então ver as estrelas. E à noite se aparece uma grande estrela, 4 vezes maior, porque será noite. A glória da cidade celestial provém de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas. Essa vamos pegar como o terceiro sinal, o terceiro acontecimento, né, pré-advento. O terceiro é o quarto. Primeiro, o grande terremoto. Né? São dezenas de acontecimentos aqui. A gente está pegando os mais importantes. Primeiro, o grande terremoto, que será uma consequência da voz de Deus. Segundo, a libertação do povo de Deus das prisões. Por essa voz, por esse terremoto, por ocasião do terremoto. Terceiro, a ressurreição parcial. Ok? Ressuscita o povo de Deus. Tudo por ocasião da voz. Isso no finalzinho dos 1290 dias. Ainda falta completar 1335 para completar a bem-aventurança, a maior de todas as bem-aventuranças, que é a volta de Cristo. Então, 3, né? A gente já viu? 3. Terremoto, libertação do povo de Deus do cativeiro, né? Das prisões e libertação do povo de Deus da sepultura, que é a ressurreição parcial. E quarto aqui, é uma mão segurando as tábuas. Então, nós vamos detectar esse acontecimento como bem importante na nossa mensagem aqui, né? Vamos ver aqui sobre esta mão.
Aparece então de encontro ao céu uma mão, segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. O profeta que escreveu Salmo 50, o verso 6, diz assim: os céus anunciarão a sua justiça. Vai ser nesse momento que o céu vai anunciar a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então aparece essa mão segurando as tábuas. Lembra da noite, da última noite da queda de Babilônia? Aqui é a queda da Babilônia. Vocês podem ver que lá no Apocalipse, quando fala que a voz de Deus diz está feito, Deus lembra da Babilônia para dar o cálice para ela beber. A cidade de Roma é dividida em 3 partes pelo grande terremoto. E Deus se lembra da grande Babilônia para dar o cálice. Na última noite da Babilônia, apareceu uma mão escrevendo palavras sentenciadoras, né? Revelando o fim da Babilônia, o fim do próprio rei, né? E a ascensão dos medos e persas. E aqui também, na queda da Babilônia, nos últimos momentos ali da queda da Babilônia, pela voz de Deus, aparece uma mão segurando 2 tábuas, uma em cima da outra. Olha o que diz aqui. Diz o profeta, aí ela fala, aquela santa lei, depois que ela, escreve aqui o texto, ela diz: aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi no Sinai proclamada como guia da vida, Êxodo 19, capítulo 19 e o capítulo 20. Guia da vida revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pinas de fogo. As palavras são tão claras que todos a podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Esse é o 4º acontecimento que eu tomo aqui. São vários acontecimentos. Peguei 4 aqui, que ocorrerá entre a voz de Deus e a volta de Jesus. Dentro dos 45 dias restantes, desde o final dos 1290 para o final dos 1335 dias. Acontecerão essas coisas aqui. E ela descreve aqui, dizendo: é impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. E ela continua. E qual é o fim de tudo isso quando milhares e milhares de pessoas que foram enganadas, dizendo que o sábado foi mudado, que a lei de Deus não vale mais. Agora imagine o terror, a carnificina que vai acontecer nesse momento aqui, quando todo mundo reconhecer que o sábado de fato e de verdade devia ter sido guardado, e líderes religiosos ensinaram, as pessoas para não guardar. Todo mundo se voltarão agora para os seus líderes e matarão eles. Haverá uma carnificina nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então, aqui nós temos o 4º, Eu quero o 5º. Eu quero apresentar mais um sinal. Nós já vimos 4 acontecimentos importantíssimos que ocorrerá entre a voz, de Deus dizendo está feito, está concluído, está terminado, acabou, e começa então os momentos de comoções, sobre a natureza. A natureza sai do seu curso natural. Ela diz que as nuvens
sobem e chocam-se nas outras. Então haverá uma mudança nas nuvens, porque uma nuvem ela tem capacidade de passar no meio das outras, é tipo fumaça, quem já andou de avião sabe. Mas elas, naquele momento ali, saem fora do seu curso natural e uma vai chocar-se nas outras, certo? As águas vão parar de correr, em vez de descer, elas vão subir. Já pensou as águas subindo uma cachoeira, né, de montanha acima? Então, tudo vai estar fora do seu curso natural. E o quinto acontecimento que ocorrerá depois em que as tábuas vão se abrir, esses acontecimentos que eu estou apresentando para vocês, vai acontecer entre o final dos 1290 dias, predito em Daniel 12, e o final, e a volta de Jesus, que será no final dos 1335 dias. Certo? São literais, gente. Não é acreditar em coisa que é 1260, 1390 anos, não. Isso aí acontece na primeira etapa do papado. Na segunda é 42 meses, 1260. Só que 30 dias antes, a abominação desoladora é lançada, é fundamentada, que é a explosão do espiritismo, é o aparecimento do poder operador de milagres. Ele aparece, 30 dias depois surge o anticristo. 1260 dias depois, acontece o livramento do povo de Deus. Lá, se você for analisar a resposta do homem vestido de linho para a primeira pergunta, você vai ver que é quando for destruído o poder do povo santo. O poder destruidor, né? E o poder destruidor do povo santo será destruído com a voz de Deus. O povo de Deus é libertado. Então, final dos 1290 dias. Aí, dentro desses 45 dias, que ocorrerá entre a voz de Deus e a volta, eu estou apresentando para vocês 5 acontecimentos. Primeiro, o grande terremoto, pela voz de Deus. Segundo, a libertação do povo de Deus do cativeiro, das garras dos ímpios, das prisões. Terceiro, a ressurreição parcial. Quarto, a mão segurando as tábuas e revelando à humanidade, antes da volta, onde eles erraram, que preceito eles pisaram, e haverá uma carnificina muito grande. E 5, vamos ver a 5. Está aqui na página 640. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e reafirmando o concerto eterno com seu povo. Então, dentro desses 45 dias, o Senhor vai revelar ao seu povo, porque sempre 2 vezes, sempre 2 coisas. Sempre acontece 2 vezes. Gente, a primeira vez que é revelado o dia é em Daniel 12. Daniel 12 é revelado o dia. Por que não sabemos o dia e a hora? Porque o ponto de partida ainda está para o futuro. Nós estamos vivendo em tempo indefinido. Quando a abominação desoladora for estabelecida, se nós prever esse dia, a gente vai saber o tempo exato da volta de Jesus. Como nós vamos ser perseguidos, torturados, tratados como escravo e não vamos ter, deixa eu ver aqui no meu celular, não vai ter celular. Vamos ver aqui no calendário, não vai ter calendário para a gente ver. Nós vamos estar perdidos quanto ao tempo, certo? Não quanto ao dia marcado no decreto, mas quanto ao tempo. Aí, pela segunda vez, ele revela aqui o dia e a hora da vinda, da volta do seu filho. É marcado. Alguém perguntaram, né, por que se a senhora White ouviu o dia e a hora, então por que ela não falou para todo mundo o dia e a hora? Porque quando ela voltou da visão, ela lembrou que foi marcado o dia e a hora, mas ela não lembrava. Não era para ficar revelado para nós. Certo? Tudo no seu tempo determinado. Nós ainda estamos vivendo em tempos indefinidos. Certo? Se alguém prevê o dia exato da explosão do espiritismo, momento no dia exato em que o poder operador, que é a abominação desoladora, que vai preparar o caminho para o anticristo,
o poder, o poder curador, né? O poder operador de milagres, se ele detectar o dia exato do seu aparecimento na terra, os demônios indo ao encontro dos reis da terra e preparando o caminho para a chegada dos 2 reis do Oriente, aí sim essa pessoa pode prever mais ou menos o tempo no qual Jesus vai voltar, o libertamento, porque lá no capítulo 12 é falado, certo? Então que Deus possa nos abençoar e nós possamos estudar este grande capítulo, o livramento do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.